Bom, pessoal, então no vídeo passado eu mostrei para vocês como determinar um termo qualquer da sua PA sabendo o primeiro termo, em função do primeiro termo, certo? E é dado por essa formulinha aqui. Ou seja, para você determinar um termo da sua progressão aritmética, basta você saber o quê? Saber quem que é A1, saber quem que é a sua razão, certo? E fazer essas continhas aqui. Pegar esse valor mais n-1 multiplicado a r. Certo? Bom, mas nem sempre o problema, a situação que você está trabalhando, vai te dar o primeiro termo. Às vezes eles vão te dar um outro termo que não o primeiro termo, certo? Um outro termo da PA para você encontrar outro, e não necessariamente vai ser o primeiro, certo? Nessas condições, a gente resolve por essa fórmula aqui, certo? Então aqui a gente tem um termo qualquer, aqui no caso aqui, como eu estou especificando para vocês aqui, não é igual a 1. Mas vejam que quando você substitui esse índice aqui no lugar do k, eu volto nesse termo geral aqui anterior. Porque aí eu estou considerando em função do primeiro. Certo? Então vejam que esse caso aqui é um caso específico dessa situação. Então, esse aqui é um caso mais geral ainda do que esse. Certo? Porque aqui ó, você não está restrito a ter que saber quem que é o primeiro termo. E nesse aqui ó, você pode saber qualquer termo da PA para determinar um outro, certo? No caso aqui, esse qualquer termo, pessoal, estou chamando de AK, certo? E onde K, eu esqueci de colocar aqui, esse K tem que ser um número menor ou igual a N, ok? Bom, pessoal, então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que é o seguinte, para mim determinar um termo sabendo um termo anterior, mas a gente não é necessariamente o primeiro termo, certo? Basta fazer o quê? Se eu sei esse valor, é a mesma coisa como se eu tivesse assim, quantas vezes eu tenho que somar o R a esse termo para chegar em AN. E você vai ver que essa quantidade de vezes que você tem que somar o R nesse valor é N menos K. Eu vou elucidar isso aqui para vocês com um exemplo, certo? Então, esse exemplo é o seguinte, está pedindo para a gente determinar o 12º termo de uma PA, certo? Ou seja, o A12, sabendo que a gente sabe o valor do quinto termo e a gente também conhece o valor da razão, certo? Então, a situação que a gente tem aqui, a gente quer determinar quem? O 12º. Então, a gente quer determinar quem que é a A12. Mas o que a gente sabe? A gente conhece o valor do quinto termo, que a gente sabe que é A5, e a gente conhece também o valor da razão, certo? Mas é só, eu não tô dando nome aos bois, ou seja, eu não estou dizendo quanto que vale A5, certo? E nem estou dizendo quem é a razão, mas suponha que a gente sabe qual que é o valor dela. Porque a gente precisa desses valores para determinar quem que é o A12. Então, estou dizendo para vocês, pessoal, que vejam que aqui ó, ele não nos deu a informação de quem que é o primeiro termo, ele deu a informação de quem que é o quinto. Então, nessas condições, a gente não pode resolver, não vai dar para resolver por aqui. Para a gente resolver por aqui, a gente teria que fazer um ajuste, certo? E eu acho mais interessante esse raciocínio aqui, certo? Por quê? Essa situação aqui. Como é que eu determino o A12 em função do A1? Como é que eu determino o 12º termo partindo do quinto termo? Pessoal, é a mesma coisa que a gente estaria perguntando assim pra gente. Quantas vezes eu tenho que pegar o R e somar a A5 ao quinto termo para mim chegar um A12? Vocês vão ver que a quantidade de vezes que eu tenho que pegar o R e somar a A5 é 7, que é justamente a diferença desses dois índices aqui, pessoal. Para mim partir do A5 até chegar no A12, eu tenho que andar 7 casas, certo? Então, eu tenho que somar 7 vezes a razão para me chegar do A5 ao A12. Vejam o seguinte, pessoal. Aqui, ó, partindo do A5 até o A12. Quantas vezes eu tenho que somar a razão ao A5 para mim chegar ao A12? Olha aqui, ó, de A5 a A6. Uma vez, mais outra vez, certo? Mais um R, mais outra, mais outra, mais outra e mais outra, até chegar no A12. Vejam quantos R são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Tenho 7 R's. E esse 7 aqui, ó, pessoal, a gente encontra como que é a diferença da posição do 12º com o 15º, certo? 12 menos 5, 7. Okay? Então, estou dizendo para vocês é o seguinte, pessoal, que nem sempre o exercício vai te dar a informação do A1. Se ele te der a informação do A1, você resolve dessa forma, certo? Se ele não te der a forma, se ele não te der quem que é o valor do primeiro termo, ele te der um valor de um termo qualquer, do terceiro, o quinto, o 15º, você resolve dessa forma, certo? Então, se ele pedir, por exemplo,
o 20º termo e te dá o 10º, o que vocês têm que fazer, pessoal? Você vai considerar A de 20 é igual a A de 10 mais 20 menos 10 R, certo? Vejam que, na verdade, esse daqui é um caso particular desse, para quando você considera K igual a 1. Quando você sabe que o termo, quando o exercício está te dando o primeiro termo da sua sequência, certo? Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui e vou continuar com vocês nos exemplos na próxima videoaula, certo? Então, um abraço, até mais.